Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos. E, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @_Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso é assinatura anual. Né? Para acessarem esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então, vai ser muito legal, tá? Estamos aí, então, começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal! Olá, pessoal, bem-vindos ao 71º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal. Estamos aqui de volta de um pequeno descanso, umas pequenas férias aí que a gente tirou no final do ano passado, início desse ano, para poder recarregar as energias, recarregar as baterias para esse novo ano de 2021. Esperamos todos que seja um ano mais generoso com a gente do que 2020 foi. Bom, estou aqui gravando a partir do aprazível bairro da Glória, mas ainda no ambiente virtual, em razão das limitações provocadas pela pandemia. E quero dizer que a gente ficou com muita saudade da nossa audiência qualificada. A gente, com esse episódio, inaugura, né, a nossa temporada de 2021,
mas também com esse episódio inaugura um novo formato para o podcast, digamos assim. Um experimento, na verdade, né? Que eu vou explicar já para vocês como isso vai funcionar. Quem está aqui hoje na bancada comigo, me fazendo companhia, é a queridíssima Juni Serena dos Santos, que dirá um oi para a nossa audiência. Olá, eu já estava com saudade, confesso, de gravar com vocês e trocar boas ideias aqui no podcast. Legal. Temos aqui também o querido amigo Thiago Celli. Diga oi, Thiago. Salve, salve, tudo bem? E temos aqui hoje uma presença ilustre, igualmente querida, que é o jornalista José Augusto Ribeiro. Diga um oi para a audiência, Zé. Olá, pessoal, um prazer estar com vocês. Legal. O Zé vai ajudar a gente, digamos assim, a inaugurar este novo formato. Bom, o Zé Augusto dispensa maiores apresentações, mas para quem não sabe, eu vou dizer aqui brevíssimas palavras sobre a trajetória dessa grande figura pública, desse grande jornalista. O Zé tem 81 anos de idade, 60 dos quais dedicado ao jornalismo. Ele atuou no Diário Carioca, no Jornal do Brasil, no Última Hora, no Jornal Globo, na TV Globo, na TV Bandeirantes. Entre as décadas de 80 e 90, ele foi assessor de imprensa nas campanhas presidenciais de Tancredo Neves e de Leonel Brizola. Conquistou o segundo lugar na categoria Biografia do Prêmio Jabuti com o livro Tancredo Neves, A Noite do Destino. É também autor daquele clássico livro que todo mundo, se nunca leu, certamente já ouviu falar e certamente já passou por ele, chamado A Era Vargas. E mais recentemente escreveu 2 livros interessantíssimos, um deles chamado Lula na Lava Jato e o outro A Segunda Guerra da Lava Jato contra Lula. Bom, essa é uma breve apresentação dessa figura humana incrível e desse jornalista que estará aqui com a gente agora. O que é a ideia desse novo formato, gente? A gente vai manter o podcast como ele sempre foi, como ele, enfim, desde a nossa fundação, né, digamos assim. Só que a gente vai tentar agora intercalar de forma que a cada pelo menos 2 episódios a gente faça um episódio mais dedicado a comentários de natureza jurídico-penal, claro, mas comentários um pouco mais abertos sobre a conjuntura, né, do país e do mundo naquela quadra histórica específica. A gente não vai, de maneira nenhuma, abandonar aquela pegada que tanto aprecia o trabalho acadêmico, que tanto aprecia a pesquisa, que tanto aprecia, digamos, a pesquisa mesmo aprofundada sobre temas relacionados à questão criminal, mas a gente também vai, pelo menos a cada 2 episódios, tentar introduzir um episódio dedicado à análise de conjuntura sob uma perspectiva jurídico-penal. E a ideia da presença do Zé Augusto hoje aqui é justamente nos ajudar nessa empreitada, já que com este novo formato a gente flerta um pouco aí, a gente sai um pouco do campo do comentário jurídico-penal puro e simples e flerta um pouco aí com a questão jornalística também. A gente não queria fazer isso sem alguém experiente com a gente para nos ajudar a fazer esses comentários da forma mais produtiva, mais interessante, mais cativante possível para a nossa audiência qualificadíssima. Bom, o programa de hoje, pessoal, vai ser dividido então em 3 blocos, tá? No primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a representação criminal da sociedade civil contra o presidente Jair Bolsonaro por crimes relacionados à pandemia. No segundo bloco, a gente vai comentar um pouquinho o inquérito policial que o Aras solicitou junto ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuello. E no terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho das iniciativas do ministro da Justiça contra opositores do governo Jair Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional. Tudo bem? Só para lembrar, nós estamos em praticamente todas as plataformas de áudio. Temos também um perfil lá no Twitter, que é o @segdireitos. Temos um e-mail, segurançadosdireitos@gmail.com. Não faltam ferramentas para a audiência qualificada entrar em contato conosco. Queria deixar aqui um agradecimento especialíssimo à queridíssima ouvinte e também advogada e professora Lara Ferreira Lorenzoni, que presenteou esse podcast em seu livro Tribunal do Júri no Banco dos Réus, a luta por uma justiça cidadã no Brasil. Queria dizer a Lara que todos nós aqui da equipe do podcast ficamos muito felizes com essa lembrança, com esse agrado, enfim, com essa gentileza, com essa generosidade. A Lara mandou um exemplar também para a gente sortear para nossa audiência qualificada. Em breve eu volto aí com informações sobre
esse sorteio. Muito obrigado, Lara, de verdade. Já fiz um convite a ela para que ela esteja aqui na bancada conosco em breve. Em breve ela estará aqui conversando sobre esse livro dela também com a gente. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 71º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal, que hoje vem num formato novo, experimental. Eu espero que vocês gostem. Queria passar imediatamente a palavra para o Zé, que vai ajudar a gente a tocar os comentários daqui em diante. As representações da sociedade civil de caráter criminal contra o Bolsonaro, contra o seu governo. O mais natural seria mais um pedido de impeachment. E, aliás, houve mais um de religiosos, católicos, evangélicos, protestantes. Mas o impeachment está praticamente barrado por uma espécie de cinto de castidade que existe já na Câmara dos Deputados. De um lado, o presidente da Câmara não permite que o plenário delibere sobre o pedido de impeachment. Do outro lado, há uma maioria tratada a pão de ló ou, às vezes, com a leite condensado pelo governo para votar sempre a favor do governo e impedir qualquer iniciativa política contra o governo. De qualquer maneira, está se avolumando essa discussão, no campo jurídico, no campo penal, porque o que essa gente, ora está fazendo, ora não está fazendo, isso é crime. Estão expondo a vida das pessoas. O Bolsonaro, desde o começo, sustentou que a Covid era só uma gripezinha, não sei o quê, ele, como atleta, não tinha medo, só maricas é que está querendo vacina, essa coisa. Então, isso me parece, como jornalista, embora formado em direito, mas sem jamais ter exercido a profissão de advogado, isso me parece que entra direto no campo penal. O presidente da República, o ministro da Saúde e agora também o ministro da Justiça, que será o tema do nosso terceiro bloco, estão entrando no campo penal, ora pelo que fazem, ora pelo que deixam de fazer, pelo que se omitem. Não sei se está bem introduzido o tema. Zé, é isso. Essa representação que foi apresentada ao Supremo, né, ela foi por diversos nomes, digamos assim, da sociedade civil, nomes de peso, dentre os quais José Carlos Dias, né, que foi ministro da Justiça. Acho que é bom pontuar que tem várias representações diferentes também, né, Rafael? Sim, tem várias representações. Essa não é a única agora. Me parece que de todas as que foram apresentadas, essa é a mais robusta, né? Mais descritiva, no que diz respeito exatamente àquilo que o Zé fala, do conteúdo jurídico penal. A tentativa, Zé, me parece, dessa representação é justamente a de pular os obstáculos do impeachment, né? O impeachment, ele é um processo de natureza jurídico-política. O impeachment, ele depende de enquadramento jurídico legal, sem dúvida nenhuma, mas ele depende, sobretudo, de vontade política dos parlamentares, né? De vontade política dos parlamentares de tocarem o impeachment e ultimarem aquele impeachment, né? Essa representação me parece que é uma tentativa da sociedade civil de forçar as instituições a analisar as condutas de Bolsonaro sob a ótica dos crimes comuns, né? Os crimes que estão narrados nessa representação são crimes comuns, não são os chamados crimes de responsabilidade, né? Enfim, a nossa audiência é qualificadíssima. Isso tudo nos remete ao que aconteceu lá atrás, bem atrás, com o assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. A legislação da época e os atos institucionais impediram praticamente qualquer tentativa de incriminar os responsáveis. Mas depois a família, a viúva do Herzog e os filhos entraram na justiça, na justiça civil, pedindo indenização. A coisa começou a rolar na justiça, foi indo, e nós temos hoje devidamente comprovado, do ponto de vista jurídico, e até do ponto de vista jornalístico, que o Vladimir Herzog foi assassinado. Então, isso tudo me parece que vai
formando um arquivo não morto, um arquivo vivo daquilo que está acontecendo. A irresponsabilidade do Ministério da Saúde na questão do Amazonas. Pessoas morrendo sufocadas por falta de respiradores e leitos de UTI. O Bolsonaro desqualificando as vacinas, criando todas as dificuldades para que o Brasil pudesse começar a vacinar. Isso, sem a menor dúvida, do meu ponto de vista de jornalista, isso constitui crime. Crime político, de um lado, que está provisoriamente bloqueado no Congresso, pelo bloqueio das ações de impeachment, mas que já está rolando no campo da investigação penal, tanto que o ministro da Polícia Federal recebeu ainda hoje autorização para interrogar esse ministro Pazuello sobre a questão do Amazonas. Sim, inclusive esse será o tema do nosso segundo bloco. Mas o que eu penso, Zé, e eu queria problematizar esse tema, é o seguinte: eu não tenho dúvida de que o que a sociedade civil tentou fazer foi justamente driblar os obstáculos políticos que existem para o impeachment, de tal forma que Bolsonaro pudesse ser, de alguma forma, responsabilizado pelos crimes que vem reiteradamente cometendo no âmbito da justiça comum. Não é tão comum assim, a gente sabe que para um presidente da República responder por crimes comuns depende também da autorização do Congresso. Eu acho que se houvesse ambiente no Congresso para passar crime comum, haveria também para passar o impeachment. Quer dizer, não existe nem para um nem para outro. Mas é uma prova, é uma tentativa da sociedade civil de enquadrar as instituições. Mas a provocação que eu queria jogar um pouco para a Juni e para Tiago, a partir dos apontamentos que o Zé faz, é a seguinte: como que vocês enxergam, mais uma vez, esse apelo da sociedade civil organizada, esse apelo legítimo, não tenho dúvida nenhuma, mas é um apelo da sociedade civil organizada a instrumentos típicos de natureza jurídico-penal para promover um enquadramento que, no fundo e no raso, é um enquadramento político. Quer dizer, que Bolsonaro comete crime, a gente sabe, desde que nasceu, né? Talvez o nascimento do Bolsonaro já tenha sido um crime por si só, né? A primeira mamada e tudo mais que ele fez. Comete crime desde criancinha, não tenho dúvida disso. Agora, o meu ponto é acessar um instrumento desse, né, que é um instrumento essencialmente jurídico, para travar uma luta política num país com instituições tão fragilizadas, num país com uma democracia tão fragilizada e num país com um sistema penal em processo de franca expansão, é interessante, né? Eu queria que Juni e Thiago falassem um pouco a partir dos apontamentos do Zé e dessa minha provocação. Olha, eu diria o seguinte, Rafa. Já logo a partida, acho que é problemático a própria divulgação desse tipo de movimento aparece sob a insígnia da sociedade civil organizada, que, como a gente sabe, é em si mesmo, do ponto de vista sociológico, um conceito mistificador, não é? Na verdade, o que existe são classes sociais organizadas. E que, evidentemente, sempre que se fala em sociedade civil organizada, a tendência é um tanto mistificadora. Acho que, do ponto de vista das representações criminais que são feitas contra Bolsonaro, o que se está querendo fazer, de um lado, evidentemente, o processo de impeachment, né? E, de outro lado, a velha tentativa de tratar a questão desde um plano simbólico, não é? Você que era o sujeito que fez uma campanha inteira chamando o outro lado de corrupto, de bandido, de petralha, etc, etc e tal, é você mesmo um sujeito que pratica todas as condutas que atribuiu aos seus adversários políticos. Então, é assim que eu enxergo essa tentativa. Se ela vai ser frutífera ou não, aí são outros 500. Eu só queria sinalizar duas coisas. A primeira delas do ponto de vista da contagem, né, há alguma divergência. Há jornalistas, óbvio, né, os jornalistas sérios que estão acompanhando, há quem fale em, por exemplo, 25 crimes de responsabilidade. Há quem fale em 23, eu já vi falarem em 18, já vi gente falando em 30. O ponto é pacífico.
Quando você já passa da dezena, já virou um escárnio, né? Não há dúvidas de que esse sujeito pratica, por ação e por omissão, um genocídio. Né? E o que ocorre é qual será a capacidade, não da sociedade civil organizada, mas das classes sociais de se organizarem para a derrubada desse sujeito. Um sinal importante já foi dado e que já era bastante previsível, né? Ao final do ano passado, os observadores políticos já apontavam que, com o fim do benefício, a aprovação deste sujeito obviamente cairia. E é o que se verificou, salvo engano, foi ontem ou anteontem que saiu a nova pesquisa do Datafolha, que aponta uma queda de popularidade e um aumento da reprovação, né? Quem dizia que o governo era bom ou ótimo, não sei o que essa gente bebe, de 37% caiu para 31%, e a sua reprovação, né, o ruim e péssimo, já bate 40%. Isso já dá para a gente, né, um cenário diferente. Você já começa a ver... eu não acho que as coisas aconteçam por acaso, né? Essa última, agora, do leite condensado, do chiclete, né? Esse escárnio com o dinheiro público é justamente para mostrar o quê? Mais do que uma intervenção para corrupção, né? Porque, óbvio, ninguém gasta 15 milhões de reais com leite condensado, por favor, né? Mais do que falar em corrupção, é jogar na pauta que realmente comove, que é a pauta moral. Falar, tem gente aqui de um lado morrendo, não tem dinheiro para respirador, não está comprando vacina, mas em compensação, leite condensado e chiclete ele está comprando para valer. Eu acho que é por aí que se está jogando agora. E não por acaso, não sei se sabem disso, pela primeira vez, não sei, o José pode dizer melhor, porque acompanha a cena política há muito mais tempo, disse que pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente da República tirou do ar o site da transparência. Né? Tirou. E dá o tom, né, do que está sendo esse governo. Eram essas as minhas observações sobre esse primeiro ponto. Eu diria que cada vez mais cresce a nossa capacidade de efetivar um impeachment, mas a questão é muito mais ligada à nossa capacidade de organização nesse momento, né? E de solidariedade aos companheiros que estão passando miséria nos hospitais brasileiros, em razão muito da irresponsabilidade do presidente da República. E, Júnior, você acha que o caminho passa de fato pela criminalização, digamos, a criminalização stricto sensu, né, das condutas do presidente? Não, eu acho que, como o Thiago bem expôs, isso é puramente uma resposta simbólica que tem um peso importante, digamos, para o jogo político que está sendo travado nesse momento, mas o que mais me chama a atenção nisso é o seguinte: eu não sei se vocês chegaram a assistir um comentário que o Guilherme Boulos fez com relação a por que Rodrigo Maia não dava andamento aos pedidos de impeachment. Mas, basicamente, ele fala que Rodrigo Maia não dá andamento aos pedidos de impeachment com foco nas eleições de 2022, porque para esse setor da política nacional, esse setor da política tradicional conservadora brasileira, interessaria manter Bolsonaro no poder, porque num cenário de segundo turno, uma disputa entre Bolsonaro, que inevitavelmente, se manter até o final do mandato, vai permanecer no poder, uma disputa entre Bolsonaro e a direita tradicional. A direita é o cenário que a direita tradicional tem maior chance de se alavancar de volta ao poder. Isso digamos, uma análise que é bastante, acho que bastante
enfim, bastante difundida, digamos assim. Por outro lado, quando a gente pensa que tem setores da sociedade civil que não necessariamente são setores progressistas, certo? A gente está falando de advogados, de economistas, de jornalistas, de líderes religiosos, portanto, todos, de um modo geral, representantes de um setor que é, enfim, historicamente não progressista na sociedade, forçando a barra para o processo de impeachment. Então é muito interessante como a gente vê aí que por trás disso tudo, além desse conflito aparente, evidente que a gente está vivendo entre essa manutenção inexplicável do Bolsonaro no poder, apesar de todos os crimes de responsabilidade, apesar de todos os crimes comuns que são atribuídos à conduta dele na condução dessa pandemia, além dessa inexplicável manutenção do Bolsonaro no poder, a gente tem talvez um embate ali de interesses conflitantes, inclusive de setores mais conservadores da sociedade. E isso me intriga, certo? Me intriga bastante. E fica muito claro como esses setores mais conservadores, no limite, não estão interessados, de fato, no bem-estar da população. Eles têm um interesse, eles têm uma perspectiva que é puramente de poder, de retomada do poder. Certo? Eles perderam o interesse na proteção da população, na proteção daqueles que estão mais vulnerabilizados, enfim, na distribuição de vacinas, de remédios, enfim, do que seja, de equipamentos. Eles perderam esse interesse e estão com uma visão estritamente de retomada do poder à custa do que for, certo? E aí, por outro lado, tem esses setores que são chamados de setores da sociedade civil organizada, que, na verdade, são representantes de classe, como o Thiago bem pontuou, e que são representantes também de uma classe alta, certo? De uma elite que é tradicionalmente, historicamente conservadora no país, que está se embatendo contra eles, que não tem esse interesse de retomada de poder político. Então é muito interessante você ver esse embate que está por trás aí, né? Quer dizer, não é como se fossem grupos diferentes. Não é como se essa investida da sociedade civil fosse por parte de, enfim, setores extremamente progressistas da esquerda. Não, não é. Né? É claro que a esquerda embarcou nessa também, como eu acho, não deveria deixar de fazê-lo, mas essa investida, ela está robustecida também pela direita. Né? Então é interessante você ver esse embate aí que está acontecendo, esse conflito que está acontecendo, e que a gente necessariamente vai ver traduzido daqui 2 anos, em 2022, nas eleições. Né? Independente de ser o grupo do Dória que vai sair, se vai realmente vingar essa estratégia do Huck, não sabemos, mas esse mesmo conflito que a gente está vendo agora, né, que talvez não seja tão evidente, vai se manifestar de novo nas eleições, certamente. Agora é saber se essa direita vai saber se unificar ou não, né? Se essa direita vai entrar em conflito com ela mesma, inclusive no momento de retomada do poder, diferente do que tradicionalmente acontece ou tem acontecido nos últimos anos com a própria esquerda, né, que não consegue um discurso unificado. Enfim, mas para responder a pergunta, efetivamente, acho que não é o caminho. Só queria ponderar que, por mais que pareça interessante, por mais que pareça, né, não sei, entusiasmante, sedutor, você vê essas investidas contra o Bolsonaro, a gente tem que lembrar que essas investidas não são progressistas. E, assim, desconfiem de todas as investidas que não são encabeçadas, digamos assim, pelos setores da esquerda. Eu diria que, tipo, assim, sendo curto e grosso, agora não é o nosso momento de fazer uma análise crítico-criminológica, né? Ninguém aqui está tentando explicar e determinar processos de criminalização. A pauta é muito simples e objetiva. O que você acha do processo de criminalização, a tentativa de criminalizar o Bolsonaro?
Bom, isso é condício sine qua non para um impeachment, né? Alguém aqui tem dúvida de que ele praticou crime de responsabilidade? Eu sou a favor, é óbvio. Agora, não significa que isso represente um processo de emancipação humana, nem nada. É uma demanda imediata da ordem do dia. Esse homem é um genocida. E não é como se a gente tivesse, diferente do processo de impeachment da Dilma, não é como se estivessem distorcendo as ações praticadas, não é como se estivessem criando novas teses jurídicas para tentar adequar a conduta do Bolsonaro aos crimes já existentes, certo? Tá ali, é preto no branco. Maiores informações, leiam o último sincericídio de Miriam Leitão, porque ali ela tá maravilhosa. Bom, e acredito que já podemos, então, entrar no próximo tema, que seria a questão do inquérito contra o ministro Pazuello. Então, esse inquérito, que tá mais ou menos nesse mesmo contexto, eu tenho a impressão que esse inquérito é o efeito colateral do acanhamento do Aras no que diz respeito à responsabilização jurídico-penal do Bolsonaro, né? Quer dizer, tendo recebido uma representação criminal bem escrita, bem fundamentada, correta, né, do ponto de vista da narrativa e do ponto de vista do enquadramento jurídico, mas não podendo dar andamento a ela por razões de natureza política, ele foi e mirou o canhão para cima do ministro, né? Aquela velha máxima de que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Né, pegou o ministro porque não pode pegar o chefe do ministro nesse momento. Né, e Aras tem pretensões conhecidas, públicas e notórias, né, de ascender ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele não quer... Só que tem um obstáculo, né? Ele não é terrivelmente evangélico, ele é católico. Bem lembrado, Zé. Ele não é terrivelmente evangélico, parece que isso é requisito, né, para chegar nessa vaga. O fato é que ele tem essa pretensão, que ele nunca escondeu de ninguém, que ele não nega, e processar Bolsonaro, criminalizar Bolsonaro é algo que vai contra essa pretensão. Então, me parece que... Olha, eu quero lembrar outra coisa, Rafael. Foi o Aras que falou que a calamidade pública é a antessala do Estado de defesa, não é? O Aras, um jurista ilustre, como ele é, e sem dúvida, não estou fazendo ironia, não. Ele não desconhece que para adotar Estado de sítio, Estado de defesa e coisa e tal, o presidente tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, que contam com a participação do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do líder da maioria e do líder da oposição, ou melhor, da minoria. Né? Eu não sei que leitura vão dar o dispositivo condicional. Ouvir o Conselho depende da aprovação do Conselho, ou é só fazer uma comunicação como no regime militar o presidente fazia quando decretava medidas de emergência, caso das que o general Figueiredo decretou lá para impedir a votação da emenda direta já. Essa leitura vai ter que ser feita. Né? Mas, enfim, as engrenagens estão se movimentando. Vamos ter esse espetáculo inédito de um ministro ser interrogado pela Polícia Federal num inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso contribui também para a formação de uma espécie de consenso social que talvez ainda não atinja muito fundo as camadas mais pobres, mais desinformadas do povo brasileiro, mas vai formando aquela onda, que foi a mesma onda que acabou com a ditadura militar, que foi a mesma onda que acabou com o governo do Collor, a mesma onda que acabou com o governo da Dilma. O processo social está andando. Processo social, é verdade, Zé. Assim, eu teria para dizer para o Eduardo Pazuello, bem feito, né? No primeiro momento, ele merece, no mínimo, estar respondendo ao inquérito policial. Sujeito grosseiro, descortês, que não sabe conversar com o jornalista, que se comporta do alto de um cargo civil, quer dizer, o cargo mais importante do Ministério da Saúde, como um militar, como se estivesse tratando com tropa de quartel, como se os jornalistas fossem soldados, fossem subordinados hierárquicos.
Seria um dia que assina um protocolo relativo à vacina chinesa do Butantan, no outro dia, né, o senhor Leonel Bolsonaro, aí qual é a resposta dele? Um general, meu Deus, um general na tira assim. Pois é, tem os que mandam e tem os que obedecem. Ele é dos que obedecem, como se ele não fosse general, fosse um soldado raso, um cabo, um sargentinho principiante. Exato. É isso que eu ia comentar. É um bem feito não só pela maneira como ele trata os outros, mas também pela subserviência com a qual ele se porta frente ao próprio Bolsonaro, né? Eu acho que o Pazuello ele diz muito sobre o exército brasileiro, né? Ele não é, digamos, ele diz muito sobre o exército brasileiro, sobre a formação do exército brasileiro. É muito grave que a gente tenha na chefia do Ministério da Saúde Nacional um general da ativa. É muito grave que um general da ativa com comando de tropa tenha aceitado esse convite, né, de integrar um governo civil. Se nem fosse o general da ativa, se fosse o general do pijama, já era estranho, que não entende nada de medicina. Ele entende, sim. Segundo dizem, de logística. Sim, entende muito. E nem isso, né? Então, eu vou botar ele para distribuir, mandar os livros que a gente sorteia aqui no podcast para audiência qualificada, porque deve ser só para isso que ele serve, em termos de logística. Mas o que me parece é que essa tentativa de criminalização do Pazuello, ela atende a um reclamo social, um reclamo público, não tenho dúvida nenhuma, mas ela atende a um reclamo de natureza política, né? Quer dizer, me parece que ela é um termômetro de insatisfação de uma classe política influente, de uma elite política influente, né, que dialoga com as instituições e que estava demandando alguma providência contra o governo Bolsonaro. Me parece que... Tem uma outra coisa aí. O Bolsonaro está querendo jogar o foco das queixas em cima do Pazuello, para dizer que a culpa não é dele, a culpa é do Pazuello. É isso que ele está fazendo, né? Sem dúvida. Há uma estratégia jurídica aí, porque qualquer estagiário de direito sabe que é muito mais fácil você criminalizar o ministro de Estado do que o presidente da República, né? Ele está muito mais próximo ali das ações ou das omissões que estão diretamente relacionadas ao descontrole da pandemia. É muito mais fácil você imputar fatos ou imputar omissões penalmente relevantes ao ministro da Saúde do que ao presidente da República, sem dúvida, que tem embaixo dele vários ministros, várias responsabilidades, estanqueadas, enfim, compartimentalizadas. Então me parece que há nisso. Mas me parece, sobretudo, que é uma sinalização de queima de gordura, né? Me parece que quando o Pazuello começa a ser tentativamente criminalizado, começa a ser investigado, ainda que seja um inquérito que vai tramitar sob controle, né? Não alimentemos ilusões, é um inquérito que vai tramitar com a supervisão direta, com controle externo da Procuradoria-Geral da República, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso, mas é uma exposição, né? Uma exposição evidente, uma exposição política, uma exposição jurídica. E me parece que é uma exposição que sinaliza um enfraquecimento do governo, né? Um enfraquecimento do governo, uma luz amarela, um sinal amarelo se acendendo. Você não acha, Thiago? Acho, e acho que a coisa é gravíssima em vários níveis, né? Fica muito engraçado, porque quando a gente observa o que vem se tornando a política desde a eleição do Bolsonaro, eu estava conversando com uns amigos esses tempos e a gente brincando, né? A impressão que dá, né, é que o Brasil é uma espécie de uma carroça e que estava sendo puxado por um burro e que a gente veio tentando uns diferentes cocheiros, né? Até o momento em que, em 2018, a ideia foi, bom, e se a gente parasse de investir no cocheiro e deixasse o burro pilotar sozinho? Foi assim mais ou menos que ficou. E aí vocês começam a imaginar o que deve ser, por assim dizer, o currículo, as exigências curriculares de quem tem de executar as ordens do burro. Né? Eu não posso me esquecer, eu não posso me furtar de lembrar a vocês daquela entrevista dada, foi no iniciozinho de dezembro do ano passado, entrevista dada pelo Mandetta,
ex-ministro da Saúde, em que ele dizia com todas as letras para bom entendedor. Eu expliquei para o presidente o que é o vírus. É como se fosse um bichinho que dá na mão e que você tem que lavar muito bem, porque se você... Ou seja, o que o ex-ministro estava dizendo? Queridos, o presidente da República é uma anta. Ele é uma anta. E como vocês devem imaginar, toda pessoa que tem um déficit cognitivo e que tem uma tendência violenta, produz o que se está vendo aí. Genocídio, política irracionalista, etc. E é óbvio que o Pazuello, pós-Mandetta e pós-Tais, foi o sujeito que foi colocado ali para cumprir esse papel. Não apenas para servir de peão, de executor dos absurdos do poder executivo, mas também para servir de barreira, Bom, se tiver algum tipo de apedrejamento, é você que vai tomar a surra. E vejam o nível bizarro que é um general, fazer isso para um capitão. Então, eu acho que, óbvio, o Aras segurou quanto tempo ele podia, agora a coisa não está dando mais, e direciona o canhão para o Pazuello. Só que tem uma coisa muito interessante aí que eu gostaria de lembrar, o Rodrigo Maia já deu uma sinalizada a esse respeito e já disse que acha que é importante a abertura de uma CPI contra o Pazuello, na verdade, para investigar o Ministério da Saúde. Ou seja, está se criando, de uma maneira ou de outra, uma série de condições que podem ou não, a depender do nível de organização que se vai alcançar, podem ou não viabilizar o impeachment. Agora, a sinalizada do Maia, eu acho que é significativa, mais até do que a intervenção do Aras. Na verdade, eu concordo, assim, plenamente com o que o Thiago falou. Não só isso, acho que a evidência, assim, da estupidez do Bolsonaro tá no próprio fato de que ele não tomou as rédeas da situação da vacinação, nem mesmo no limite da situação, certo? Quando todas as peças do tabuleiro estavam ali à disposição dele numa formação tal que ele precisava fazer uma jogada simples para tomar as rédeas dessa coisa e dizer, não, mas eu sou o presidente que dei o pontapé na vacinação, eu sou o presidente que conseguiu organizar tudo isso e estou vacinando a população. Nem nesse momento ele não abriu, digamos, não se abriu para essa perspectiva. Então, assim, claramente é uma situação de absoluta... Enfim, estamos, de fato, sendo governados pelos burros, Poderia dizer, se poderia até alguém dizer, não, mas é porque também ele não aprova a vacina, mas é porque ele está ali no bem bom. Coisa nenhuma, o sujeito é burro, ele se colocou em risco o tempo inteiro, sem máscara, abraçando todo mundo. Lógico. Não tem desculpa, não tem desculpa. Mas assim, a burrice dele a esse ponto tá mais do que evidente, certamente mais do que evidente. Agora, a minha preocupação com relação a esse pontapé que o Aras, o Pazuello eventualmente vai levar, e assim, me parece que ele não tem muito como escapar dessa situação, do jeito que, especialmente a situação em Manaus deixou ele muito fragilizado. O meu medo é que o Pazuello seja o bode expiatório mais um bode expiatório de mais uma situação, enfim, muito temerária do governo Bolsonaro, A ver. Eu não sei se essa sinalização do Maia é necessariamente uma sinalização positiva para o processo de impeachment, sinceramente. Eu acho que isso é só uma sinalização de que, enfim, o Pazuello está se desenhando para ser o bode expiatório da vez. O boi de piranha, a gordura que vai queimar e que vai preservar o centro, que vai preservar
os executores do projeto, né? Eu tenho também essa impressão de que é disso que se trata. Agora, o fato é que essa fritura do Pazuello, ela digamos, amplia os níveis de exposição do próprio Bolsonaro, né? Ela abre... Não, lógico. Isso fragiliza ainda mais o governo, é o terceiro ministro da Saúde, é um ministro da Saúde que era muito subserviente ao Bolsonaro, é um ministro da Saúde que mais tempo se manteve no cargo durante toda a pandemia. É claro que ele tomar esse pontapé vai, obviamente, fragilizar o governo, mas eu acho, sinceramente, que a saída dele não é estopim para nada. Eu acho que a saída dele é só mais uma forma de tirar a culpa do colo do Bolsonaro, né? Se bem que a gente nunca sabe onde é que vai, para onde rumo uma CPI, né? Porque não é só a saída, é uma comissão de investigação. O que está acontecendo ali no Ministério da Saúde? E, como a gente sabe, o Ministério da Saúde responde diretamente à Presidência da República. Você pode implicar a presidência com toda tranquilidade a partir das decisões do Pazuello. Porque ninguém... mas a vontade do Aras está aí? Essa que é a questão, né? Eu estou falando do Rodrigo Maia abrindo espaço, ainda que formalmente, para esse tipo de coisa. Porque uma coisa não se pode falar do Pazuello, que ele é um sujeito que se caracteriza por autonomia política, né? Ele é um cumpridor de ordens. E uma vez designado que ele tem responsabilidade, sim, no que está acontecendo, a implicação óbvia é para a presidência da República, né? Eu acho que não tem como deixar numa comissão de investigação o Ministério da Saúde como um fator isolado do Poder Executivo. A implicação na presidência é direta. O fato dele abrir não é que ele sinalize que o impeachment vai ocorrer daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, mas sinaliza a fragilidade do governo e a perda da sua base, né? Pelo menos ante o Centrão. Eu gostaria de acrescentar que é uma opinião pessoal, mas eu acho que uma CPI sobre o Ministério da Saúde na questão da coronavírus é muito mais mortal para o governo Bolsonaro do que a abertura de um processo de impeachment. O processo de impeachment depende de 2/3 da Câmara dos Deputados. Uma CPI depende só de convocar as pessoas para testemunhar e a pessoa tem que falar a verdade dependendo da situação em que for prestar depoimento. Nenhuma CPI na história republicana do Brasil aconteceu sem consequências das mais graves. A CPI é um processo de sangramento, né? Eu acho que o ganho político que pode advir para o centro democrático de uma CPI, pode ser muito grande, né? Dependendo da forma como ela for conduzida, porque é aquele sangramento contínuo em horário nobre, né? Imagina, né, William Bonner, como que não vai se satisfazer com uma CPI, aquelas caras e bocas lá que ele faz, né, todo dia, enfim. Mais uma CPI, né? Mais uma CPI, exato. Eu acho que isso tudo reforça. Agora é isso, né? A gente volta para parece que é um círculo, né? É isso, são instrumentos de natureza jurídico-penal no centro do debate político da nação, né? Quer dizer, é uma pandemia dos quase 215 mil mortes, uma quantidade absurda de mortes por 100 mil habitantes. Aliás, hoje eu descobri que o Rio de Janeiro tem uma mortalidade proporcional maior do que o Amazonas. Eu não sabia disso. O Rio de Janeiro está em primeiro, o Amazonas está em segundo, né? O Rio de Janeiro tem, proporcionalmente, morre-se mais aqui do que lá em cima. Enfim, o fato é que no meio disso tudo, quer dizer, em que você devia estar adotando medidas efetivas, né, de contra-ataque, realmente devia estar trazendo especialistas em logística para distribuir seringa, para garantir vacina, para garantir que a vacinação transcorresse de forma rápida e tudo mais, e a gente está aqui discutindo o uso de instrumentos de natureza jurídico-penal para resolver uma crise que é essencialmente política, né, que claro... E uma crise que é resolvível, né, uma crise que, assim... Todas as respostas possíveis estão aí. É falta de vontade política mesmo. Bom, encerrando esse bloco, eu diria apenas o seguinte: a CPI sobre o Ministério da Saúde pode viabilizar o impeachment do Bolsonaro, né? Passando para o terceiro bloco, ressurgem ameaças a advogados
agora diretamente por parte do ministro da Justiça, que é candidatíssimo e tremendissimamente evangélico ao Supremo Tribunal Federal. Esse será o terceiro bloco. Exato. Na verdade, o episódio mais recente, ele não é único, né? O episódio mais recente atingiu o advogado Marcelo Feller, que era foi por um breve período comentarista daquele programa que me parece que é um programa de humor, né, da CNN, o Grande Debate, né, porque eu digo de humor do lado do garoto lá que fala do liberalismo, né, do Caio Coppola, não do outro lado, claro, que já passou tanta gente respeitável por ali, enfim, a própria Gabriela Prioli, o próprio Marcelo Feller, enfim, tantos outros. Mas não fosse o lado de cá, me pareceria um programa de humor, porque beira o engraçado as coisas que são ditas ali. E num desses embates, o Marcelo colocou, de forma muito respeitosa, que havia ali como se cogitar de responsabilidade política, ou eventualmente até jurídica, do presidente da República, pelo genocídio que está em curso. Em razão disso, o ministro da Justiça, que ao invés de se comportar como ministro da Justiça, se comporta como advogado do presidente da República, num momento como esse, requisita a instauração de inquérito policial. Quer dizer, é um absurdo completo, né? Primeiro porque, como eu falei, ministro da Justiça é ministro da Justiça, não é advogado do presidente da República. A função de advogado é, para mim, das mais nobres, é a função que eu abracei, que a Júnia também abraçou, enfim, que em algum momento passou perto do Tiago, que em algum momento passou perto do Zé Augusto. É uma função nobre, não tenho dúvida nenhuma, mas é uma função que importa em comprometimento, que importa em parcialidade, que importa em ter lado, que importa em dar voz. Hoje eles abrem processo pela lei de segurança. Na ditadura, nas vésperas da eleição de 1970, a oposição estava pregando o voto nulo, na ilusão de que se muita gente votasse nulo, acabava anulando a eleição. O que é que fizeram? Os órgãos militares prenderam, às vésperas da eleição, todos os advogados e presos políticos. Leandro Fragoso, Augusto Zequini, acho que o Tony Evaristo de Moraes, o Jorge Tavares, todo mundo foi em cana, né, para intimidar. Não conseguiram intimidar, como não vão conseguir intimidar agora. E aí eu volto a Lava Jato. Eu me lembro como o Sérgio Moro tratava os advogados desaforadamente, insultuosamente, nas audiências de interrogatório dos réus, das testemunhas, que produziam material abundante para o show do Jornal Nacional daquela época. Olha, isso tudo de intimidar advogado, na etapa atual do nosso processo histórico, remonta a Lava Jato. Eu me lembro como o Sérgio Moro tratava os advogados nas audiências para oitiva de réus ou de testemunhas, né? Os advogados eram tratados como se fossem tão corruptos quanto seriam os acusados que estavam em julgamento, né? Então, o que aconteceu? Na ditadura militar também se tentava intimidar os advogados. Quantas vezes prenderam o Leandro Fragoso? Quantas vezes insultaram o Sobral Pinto? Eu me lembro que na eleição de 1970, a oposição estava pregando o voto nulo para ver se muita gente votasse nulo, anulava a própria eleição. Isso não aconteceu, mas nas vésperas da eleição prenderam todos os advogados e presos políticos no Rio. Prenderam Heleno Fragoso, prenderam Augusto Zequini, prenderam Antônio Evaristo, prenderam Jorge Tavares, foi todo mundo preso para intimidar os advogados. Hoje eles não podem mais prender, inventam esses processos pela lei de segurança, preferencialmente sobre advogados e também, de vez em quando, sobre um ou outro jornalista. É isso. Inclusive, Zé, a memória de Sérgio Moro é interessante trazer aqui, porque foi ele quem inaugurou essa função do ministro da Justiça, né? Foi com Sérgio Moro que o ministro da Justiça passou a exercer funções de advogado do presidente da República, né? Então, essa memória do Sérgio Moro aqui, ela é muito adequada. E é justamente disso que se trata. Eu dizia que a função de advogado é uma função muito nobre, mas ela é incompatível com estar ocupando o cargo como cargo de ministro da Justiça, né? É uma incompatibilidade expressa, legal e filosófica, enfim, tudo mais. Não faz o menor sentido. Quer dizer, quando o Aras requisita esse tipo de... Quando
quando o André Mendonça requisita esse tipo de investigação em função de ofensas de natureza estritamente pessoal, que nem é ofensa em primeiro lugar, mas que se fosse, né, uma coisa estritamente pessoal, quer dizer, que não envolve exatamente a liturgia do cargo, né, querer aparelhar a estrutura pública, né, em favor de uma força política muito específica, muito particular. Isso é muito ruim para as instituições, né, e ainda mais fazendo isso, evocando-se a Lei de Segurança Nacional. Como eu falei, não foi a primeira vez, ele já tentou fazer isso outras vezes com outros personagens, que não advogados, até jornalistas, já tentou, e sempre evocando a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário, que é uma lei de 1983 que claramente não foi recepcionada pela Constituição da República de 88. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ainda não se debruçou sobre isso, mas já passou da hora de se debruçar, e que é uma lei é um entulho autoritário, que não combina com o regime democrático. São tipos completamente abertos, né? São tipos vagos, são crimes que não respeitam o princípio da legalidade estrita e que estão ali para serem manipulados para finalidades políticas, né? E é isso que o ministro da Justiça tentou fazer. Só que dessa vez ele deu azar, porque o inquérito bateu com um procurador da República bastante ilustrado, bastante acima da média, né, e que fez uma manifestação brilhante, dizendo, olha, em primeiro lugar, essa lei é um entulho autoritário. Em segundo lugar, não tem crime ali, aquilo ali é manifestação de um advogado no exercício de uma atividade jornalística. Ele não está falando aquilo para ofender alguém, ele não está falando aquilo para caluniar, ele está falando aquilo para manifestar uma opinião. Em torno disso, ocorre também, e aqui, nesse caso, ainda não começou, mas vai começar. Ocorre também um outro fenômeno, em que você começa a dizer, espalhar pela mídia, pelas televisões, até pelas redes sociais, que advogado garantista é cúmplice da corrupção. Você lembra como isso se avolumou no auge do Sérgio Moro, no auge da Lava Jato? Sim. A tentativa de criminalizar advogados criminalistas é uma estratégia mais velha do que andar para frente, né? Você que viveu os tempos duros da ditadura e viveu de forma muito intensa em trincheiras de luta política, você sabe disso melhor do que eu. Quer dizer, quantas vezes, como você falou, tentaram criminalizar Heleno Fragoso, né? Jorge Tavares, Evaristo de Moraes, Sobral Pinto, até Sobral Pinto, que era um sujeito completamente conservador, né? Um advogado brilhante, mas um sujeito conservador, absolutamente conservador, anticomunista. Quer dizer, é isso, porque é a tentativa de fragilizar os instrumentos de defesa, né? Fragilizar aquela última trincheira ali de defesa da garantia. O objetivo da Lava Jato era negar o devido processo legal. É só lembrar a comissão coercitiva do Lula, é só lembrar aquela prisão escandalosa do Eike Batista. Porque sem violar o princípio do devido processo legal, não manteriam o Lula na cadeia durante 500 dias, impedindo a candidatura dele, né? E até agora o Lula continua sem direito político, porque se declarar a suspeição do Moro no caso do triplex do Guarujá, continua a condenação no caso do sítio de Atibaia. Sim, de fato. De fato. E eu acho que essa iniciativa, queria ouvir um pouquinho o Thiago e a Juni, é uma iniciativa, é mais do mesmo, né? Ela diz muito sobre o perfil autoritário desse governo, mas ela está para um pouco além disso, porque ela diz muito sobre esse desequilíbrio institucional que a gente experimenta nesse momento, né? E que, enfim, que é uma coisa que vem também. E é isso, ela diz muito sobre o perigo que é você manter, ainda que ali empoeirado, ainda que ali na estante, de forma meio esquecida, uma lei que habilita o processo penal em hipóteses tão vulgares, tão banais quanto essa, né? Do sujeito estar na televisão, emitir uma opinião que é contrária ao presidente da República e, de repente, poder ser acionado pela Lei de Segurança Nacional. Que é algo que a gente, inclusive, já tratou aqui, né? Em vários momentos, se eu não me engano, no episódio que a gente fez sobre criminalização de movimentos sociais com o Lucas Sada, ele mesmo já expressou isso, né? Interessante como a própria Lei de Segurança Nacional é uma lei que talvez fosse muito mais perigosa do que a lei antiterrorismo.
E a gente está revivendo isso na prática, né? Todas as discussões que foram feitas levaram a esse momento. Mas eu concordo com você, é mais do mesmo. Criminalização da advocacia, especialmente da advocacia criminal, né? Assim, uma característica, é uma rubrica dos regimes autoritários mais violentos da história recente. Então, é algo que a gente, primeiro, lógico, tem que ficar atento. Tivemos muita sorte nesse caso, mas, né, nos diz muito esse ímpeto, digamos, do governo em realmente utilizar a Lei de Segurança Nacional dessa forma, né? E eu acho que o que fica, né, é interessante que o Rafa citou aquele programa lá, o Grande Debate. Eu lembro que eu vi uma vez, assisti um episódio, quando ele começou, né, e eu achei aquilo ali maravilhoso, porque aquilo ali é o sintoma do que o Brasil virou. Não tem debate nenhum, sabe? Aquilo ali é exemplar do que virou o país. Você vê, o José citou muito bem, né? Você, quando adota uma posição garantista, a retórica reacionária é justamente te colocar como conivente com aquilo que se chama de criminalidade, com aquilo que se chama, né, de delinquência. Da mesma maneira, vocês veem que todo o debate nacional virou isso. Todo o debate nacional, por exemplo, uma coisa mínima, padrão civilizatório. Olha só, estamos num cenário de pandemia. É imperativo usar máscara. Ah, não, mas tem a minha liberdade individual, isso é ditadura. Que isso? Olha o nível de rebaixamento que a gente alcançou. Ah, não, mas eu tenho o meu direito de ir no boteco, ou de ir em tal lugar, ou de ir... Sabe, essa que é a tônica da coisa. E isso se verifica, óbvio, em questões graves na Lei de Segurança Nacional, e não me espantaria com a conivência dos tribunais superiores. Vejam que, tudo bem, você tem desde o período de instauração da Lava Jato, e antes mesmo, um ataque sistemático a todos os princípios de direito penal democrático. Claramente o princípio da legalidade, claramente o devido processo legal. Mas você veja que veja, bom, pelo amor de Deus, né, o STF e a presunção de inocência. O que se pode esperar? Então, isso acaba sendo uma coisa muito engraçada, né? Porque o foco agora é justamente a Lei de Segurança Nacional, que, como a Júlia lembrou, a gente já discutiu aqui em outros momentos, vocês mais do que eu, porque vocês estão sempre na bancada. Mas a questão é grave, porque você não tem para onde... você não tem apoio, você não tem suporte democrático. O país derreteu. Você não tem institucionalidade nenhuma. Você tem um STF que é conivente, você tem uma Câmara e um Senado que são abaixo da crítica, e você tem um Poder Executivo que flerta com o fascismo e com o golpe o tempo inteiro. Então o que você vai fazer? Né? Qual é a alternativa real? Na prática, então, a gente está basicamente vivendo esse arremedo de programa, né? Esse grande debate, que na verdade não é debate nenhum. É alguém dizendo o óbvio e a outra parte relinchando. É isso que virou. É essa a tônica da coisa. De um lado, o sujeito falando, olha, talvez fosse bom, talvez, já que estamos vendo uma pandemia, talvez fosse bom comprar vacina, né? Não precisa de vacina nenhuma. O negócio aqui é tratamento preventivo e cloroquina. O que você vai debater com o cara que fala isso? Qual é o debate possível? Jair Bolsonaro e sua estupidez latente
O fato de que ele próprio entra exatamente nessa argumentação que o Thiago tá falando, né? Essa argumentação absolutamente rasteira de que, todo mundo aqui é livre, você não precisa, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Inclusive, eu tomei a melhor vacina que existe, que é contrair o vírus. Olha o nível de estupidez que as pessoas chegaram. E, Júlio, se você permite, o Bolsonaro acrescenta uma coisa ainda mais grosseira, ainda mais cafajeste, considerando o nível a que ele rebaixou a mais simples discussão política no Brasil. Vacina é coisa de marica. Ele disse isso. Não é só a vacina, né? É a máscara. Pois é. A máscara, ou seja, e você vê, né? É um negócio... Esse sujeito, eu não sou da turma que trabalha psicanálise, não, mas ele seguramente tem muita coisa para resolver num divã, porque tudo para ele é um negócio que puxa a masculinidade, né? Máscara, é vacina, é ficar dentro de casa. E você veja, já se perdeu também, isso é importante sinalizar, porque às vezes parece piada, mas não é. Já se perdeu até a vergonha em coisas como, por exemplo, ele negou agora que ele falou que o vírus era só uma gripezinha. Negou esses dias. Uma coisa que está mais do que documentada. Mais do que documentada. E se você vira e fala, cara, mas como assim? Você falou, tá aqui, aqui, aqui. Não, mas essa é a mídia que está contra mim. Você vê, saiu agora, não sei quem foi eu arrisco dizer que foi aquele traste do Constantino. Não tenho certeza. Mas virou e falou agora que o Bolsonaro atacou, ou melhor, a mídia brasileira foi alvo de ataques pelo Bolsonaro. A maioria dos ataques à mídia são provenientes do Bolsonaro. Aí me vem o Constantino e inverte. E a maioria dos ataques da mídia são na família Bolsonaro. Você veja o nível da coisa, a que ponto a gente chegou. Não tem mais debate. Com essa gente não tem debate. Não é possível um debate. Né? A ver o que vai ser daqui para frente. O que me incomoda, muito particularmente, com isso eu tento costurar até os 3 temas que a gente trabalhou aqui hoje, é como que essa conjuntura coloca a gente da esquerda no corner. Né? No seguinte sentido, a gente estava ali no primeiro bloco, de certa forma, consentindo com uma certa flexibilização do princípio da culpabilidade, da responsabilidade penal subjetiva, um pouco ali antevendo a possibilidade de Bolsonaro, de Pazuello, serem criminalizados por atos praticados, né, digamos, lá na ponta das suas ações e das suas omissões. E a gente está aqui no último reclamando da Lei de Segurança Nacional, por sua vagueza, por seus tipos abertos, porque fere o princípio da legalidade. Quer dizer, essa falta de debate, esse derretimento institucional do qual o Thiago nos fala, é que deixa a gente, não tem espaço para o debate intelectualmente honesto. Você não tem premissas, né? Você não tem verdades, né? Tudo vira uma questão de ponto de vista. Tudo é a vista de um ponto, né? E aí você tem um sujeito completamente mal intencionado na presidência da República com um projeto genocida em curso, e ele manobra, e ele maneja, e ele faz o que ele quiser com as coisas, entende? Um dia ele fala mal da vacina, outro dia ele fala bem, um dia ele fala apesar da vacina, no outro dia ele vai ao embaixador chinês tentar trazer o insumo para fazer a vacina, e sem apego nenhum. É uma coisa que foi uma ruptura muito abrupta. Por mais que falemos mal dos anos do governo Fernando Henrique, por mais que tenhamos problemas com os anos do governo Lula, do governo Dilma, havia uma institucionalidade que permitia um debate de bom nível. Um debate em que os coleguinhas falavam as verdades um para o outro, em que você tinha dogmas um tanto quanto inatacáveis. Mas o Bolsonaro, ele inverte tudo, é aquilo que eu falo aqui de vez em quando. O Bolsonaro obriga a esquerda a defender a Rede Globo. O Bolsonaro tirou da gente a bandeira do Brasil. O Bolsonaro, ele inverte paradigmas com uma facilidade, ele bagunça o cenário institucional com tanto talento que a gente fica sem espaço para debater. A gente não consegue debater. Nós quatro residimos no Rio de Janeiro. Eu nunca pensei na minha vida, nunca,
que eu ia respirar aliviado com a vitória do Eduardo Paes. Que eu ia respirar aliviado, que eu ia dar sorrisinho, eu aqui na minha intimidade ia dar sorrisinho no Instagram quando eu vejo ele postando que tá na prefeitura. O sorrisinho que eu pensei na hora, meu Deus, mas podia ser o Crivella. O Zé Paulo Neto tá ouvindo isso, hein, Thiago? Agora, veja a comemoração, a que ponto eu cheguei de ficar feliz. Por quê? Porque eu olho e falo, nossa, ele não acha que vacina causa autismo. Esse daí vai comprar vacina. Esse é o nível civilizatório que a gente chegou. Você comemorar o sujeito que defende o óbvio. E veja, Né? civilizatório não é de direita nem de esquerda. Não é este o ponto. Né? Quem me dera, nossa, se fosse um sujeito que defendesse bandeira civilizatória e ainda fosse do meu campo político, do nosso campo político, tanto melhor. Mas você veja, a gente tem que comemorar quando um cara de direita, mas razoavelmente racional e aberto ao debate, se sai vitorioso. Porque outra opção era a antessala do manicômio. Né? É isso. Zé, dá uma fechada aí. Olha, se esse quadro parece muito pessimista, eu estou prestando muita atenção no que acontece fora do Brasil. A eleição do Joe Biden e da Kamala Harris, que puseram para fora o Trump, está mudando muito mais do que a gente supõe. Já há quem diga que o governo Biden-Harris e o próprio Biden, quando fala no governo, ele não se refere ao governo dele, é o governo Biden-Harris, o governo dele e da vice, que é filha de um imigrante jamaicano negro e de outra imigrante indiana e cientista, né? E a primeira mulher a chegar tão alto no poder executivo dos Estados Unidos. Já estou lendo em mais de um lugar que o que se espera, o que se pode esperar é que o governo Biden-Harris pode ser mais avançado que o governo do presidente Franklin Roosevelt entre 1933 e 1945. Como o Brasil tem uma história reflexa, as coisas acontecem antes lá, mas acabam acontecendo aqui. Bom, então com esse sopro de esperança que o Zé Augusto deixa para nós aqui, no dia de hoje eu começo a encerrar este episódio, dizendo para a nossa audiência qualificada que eu estou muito satisfeito, particularmente satisfeito com o retorno das nossas atividades. Espero que este novo formato agrade vocês e dizer que semana que vem a gente está de volta. Passar a palavra para os meus companheiros de bancada também deixarem o seu tchau para a nossa audiência qualificada, começando pela nossa visita ilustre de hoje aqui, o querido Zé Augusto. Bom, eu acho que eu já falei demais, então, muito obrigado pela possibilidade de discutir essas questões sob o ângulo do direito, sob o ângulo jurídico, já que uma das grandes regressões que nós temos sofrido é a violação de todas as normas jurídicas e a violação do devido processo legal que nos garante. Júnior? Bom, é isso. Eu quero dizer que eu estou muito empolgada com esse novo formato. Não vamos abandonar o formato anterior, mas fazer esses episódios um pouco mais dinâmicos e um pouco menos, digamos, fixos nas questões jurídicas. Era algo que a gente queria fazer faz tempo, então espero bastante que a nossa audiência qualificadíssima aprove esse novo formato. E voltamos semana que vem, com a programação normal aí. Thiago? Vou agradecer novamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e agradecer em especial ao nosso Zé Augusto Ribeiro. É sempre um prazer ouvir um jornalista comprometido com a democracia. Estão cada vez mais em falta, mas dá a memória da função social do jornalismo. É isso. Maravilha. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos.
Olá, meu nome é Caio Paiva, eu sou idealizador do Tudo de Penal, uma ferramenta que apresenta algumas funcionalidades essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais, como aulas com professores convidados, aulas também comigo em um grupo de estudos em ciências criminais, arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e também a funcionalidade de maior destaque do Tudo de Penal, que é o nosso buscador, que atualmente possui mais de 2.600 julgados resumidos e cadastrados por assuntos sobre direito penal, direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar, execução penal, justiça criminal juvenil e também a jurisprudência internacional de direitos humanos em matéria penal em sentido amplo. Nessa minha primeira participação neste podcast, que eu adoro e que acompanho desde o início, eu quero conversar com vocês sobre o tema crítica à aplicação do indúbio pro societá na execução penal. Muito bem, eu quero começar com uma passagem, com um trecho escrito pelo grande Roberto Lira, nos seus comentários ao Código de Processo Penal, volume 6, publicado pela Editora Forense no ano de 1944. Quando Roberto Lira colocou o seguinte, abro aspas, o sentenciado é um homem sujeito às contingências e exposto ainda aos desafios de condição, muitas vezes desesperadora. Não se pode reclamar dele o que nem dos santos se exige. Fecho aspas e começamos agora a analisar o entendimento jurisprudencial da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A 5ª turma do STJ decidiu, por unanimidade, que diante da dúvida sobre o preenchimento do requisito subjetivo para progredir de regime prisional à boa conduta carcerária, impõe-se a aplicação do princípio indúbio pro societá para manter o encarceramento por um período maior. Vejamos agora a parte relevante da ementa dessa decisão, que foi proferida no agravo regimental no habeas corpus 616-439 da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 6 de outubro de 2020. Abro aspas para esse trecho da ementa. Em sede de execução penal, vale o princípio indúbio pro societá, o que preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo, sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura. Fecho aspas e já passamos, na sequência, para um trecho do voto do ministro relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que explicou assim, de fato, como bem ressaltado na decisão ora recorrida, não se chegou a um prognóstico suficientemente seguro de que o agravante vem assimilando a terapêutica prisional, em razão da relevância de aspectos negativos apontados no exame psicológico, o que torna temerária sua progressão a regime mais brando, apesar de preenchido o requisito objetivo temporal exigido para a progressão e da existência de alguns pontos positivos nas avaliações técnicas, sopesando-se outros aspectos negativos e a análise de seu histórico criminal, não se permite afirmar seguramente que o sentenciado reúne condições pessoais necessárias à reinserção social. E o ministro Reinaldo prossegue. Reitero as importantes observações desfavoráveis contidas no relatório psicológico, concluindo ser inoportuna a progressão de regime prisional. E o ministro Reinaldo faz constar um trecho do relatório psicológico, onde se afirma o seguinte: o apenado assume parcialmente os delitos a ele atribuídos, revela crítica razoável a respeito dos mesmos, aparentemente, no momento, possui processo reflexivo em construção,
Tomando como base os procedimentos realizados, aparentemente no momento notou-se inoportuna a progressão de regime. Por isso, o ministro Reinaldo coloca na sequência que, assim, há aspectos desfavoráveis a revelar temeridade no deferimento da benesse, não sendo suficiente eventuais pontos positivos apontados nos relatórios periciais e no contexto de cumprimento da pena. Chamou-me muito a atenção os trechos do relatório psicológico destacados pelo ministro Reinaldo, a ausência de assunção total dos crimes, crítica razoável a respeito destes e processo reflexivo em construção. Em um outro precedente da quinta turma do STJ, também relatado pelo ministro Reinaldo, agravo regimental no habeas corpus 514.839, julgado em 15 de outubro de 2019, em que o princípio do indúbio pro societá igualmente afastou a progressão de regime, foi valorado negativamente a pouca evolução do apenado em relação à consciência moral e, inclusive, vejam só, a ausência de suporte familiar no processo de ressocialização. Este entendimento da quinta turma do STJ me parece que deve ser criticado pelo menos por 4 razões. Primeira razão, não há qualquer autorização legal para aplicação do indúbio pro societá na execução da pena. A oposição entre o investigado, acusado ou o apenado e a sociedade está na gênese de todos os pensamentos autoritários. O apenado não é um objeto da execução da pena, mas sim sujeito de direitos. Aqui, eu cito para vocês a doutrina do Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, uma das maiores autoridades nacionais em matéria de execução penal, Rodrigo Roig, que afirma o seguinte: em nome do princípio favor-rei, eventual divergência verificada no mesmo exame criminológico ou entre exames criminológicos diversos deve ser interpretada em favor do condenado. Neste sentido, aliás, eu registro para vocês um precedente mais antigo do STJ, da 6ª turma, em que acertadamente se concluiu assim, abro aspas, é equivocado o fundamento de que os condenados a longa pena devem permanecer maior tempo na prisão sem os benefícios legais, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio indúbio pro societá, pois a sociedade interessa o cumprimento das normas por ela mesma estabelecidas através de seus representantes legais. Habeas corpus 107, 662, relatoria da saudosa desembargadora convocada como ministra para o STJ, relatora ministra Jane Silva, julgado no ano de 2008. Recentemente ainda, o ministro Edson Fachin, do STF, em decisão monocrática de 30 de junho de 2020, decidiu assim: a falta de elementos concretos torna-se mais evidente quando o próprio magistrado apoia-se no princípio indúbio pro societá, assentando que a dúvida acerca do mérito do apenado resolve-se em benefício da sociedade. Decisão monocrática do ministro Fachin, no habeas corpus 187.635. Vejam, portanto, que a aplicação do indúbio pro societá na execução da pena distorce o projeto ressocializador e assume indisfarçável pretensão de defesa social. Segunda razão do equívoco deste entendimento da quinta turma do STJ, a realidade contradiz a existência de um olhar cauteloso do Estado na execução da pena. Relembremos que o Brasil possui diversas medidas de urgência no sistema interamericano, tanto na Comissão quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre violações gravíssimas de direitos humanos no interior de estabelecimentos prisionais. O STF, inclusive, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do Sistema Penitenciário Nacional, na medida cautelar na DPF 347, julgada pelo plenário em 9 de setembro de 2015. A atitude que se espera do Poder Judiciário
Diante deste contexto, não é uma visão ingênua ou idealizada sobre o funcionamento dos estabelecimentos prisionais, mas sim um olhar realista que deve ensejar a adoção de medidas para reduzir os danos provocados pelo encarceramento. Terceira razão, o Poder Judiciário deve exercer um juízo crítico e não meramente conformador e ratificador em relação ao exame criminológico. Trago agora para vocês a lição do meu amigo e professor André Ribeiro Jean Berardino, na sua obra Comentários à Lei de Execução Penal, em que ele coloca assim: o exame criminológico contém grande carga ideológica no sentido de que, elaborado por um expert, apresenta-se como argumento de autoridade ao juiz. Ademais, seu conteúdo é elaborado segundo as categorias da criminologia clínica e suas conclusões voltadas à previsão de um comportamento futuro do sujeito não são, em absoluto, científicas. Com isso, eu prossigo. Se o médico ou o psicólogo introduz no exame alguma assertiva incompatível com o regime jurídico da execução penal, valorando negativamente, por exemplo, a não admissão de culpa ou a ausência de arrependimento sincero, o juízo da execução penal deve realizar uma análise crítica para compreender o requisito subjetivo da progressão de regime dentro da lógica dos princípios da secularização, lesividade e autonomia da vontade. Claramente equivocado, portanto, o ministro Reinaldo ao adotar como razão de decidir a afirmação do exame criminológico de que o apenado assumiu apenas parcialmente os crimes a ele atribuídos. Para além ainda deste ponto específico, e retornando à frase de Roberto Lira, que citei no início deste comentário crítico, não se pode exigir demais dos apenados. O exame acolhido pelo ministro Reinaldo indica que o apenado revelou crítica razoável a respeito dos fatos e que aparentemente no momento possuía processo reflexivo em construção. Ora, eu lhes chamo à reflexão. Não são estes sentimentos manifestações de prudência emocional? A razoabilidade da crítica e um processo reflexivo em construção não são indicadores de uma personalidade socialmente desejável? A decisão parece querer reprimir uma noção de humanidade ao exigir um comportamento robótico e adestrado do apenado. Quarta e última razão, a execução penal deve buscar conter e não maximizar a seletividade estrutural da justiça criminal. No segundo julgado da quinta turma indicado anteriormente, agravo regimental no habeas corpus 514.839, adota-se como argumento decisório a constatação pelo exame criminológico de que o apenado não possuía suporte familiar no processo de ressocialização. Trata-se aqui de uma maximização da seletividade estrutural da justiça penal, na medida em que desconsidera os inúmeros indicadores de exclusão social da clientela amplamente majoritária do sistema prisional, interpretando uma vulnerabilidade em prejuízo do apenado. Ausente o suporte familiar no processo de ressocialização, compete ao Estado auxiliar o apenado, sendo que o auxílio aqui jamais pode ser compreendido como uma imposição de mais encarceramento. Conclui-se, assim, diante de todo o exposto, que a aplicação do princípio indubio pro società não tem qualquer cabimento no âmbito da execução penal, devendo o juízo da execução, diante de duas ou mais interpretações sobre documentos e exames sociais ou médicos, adotar o provimento decisório que mais beneficie o apenado. Com isso, eu encerro com muita alegria, com muita satisfação, esta minha primeira participação aqui neste podcast.